Bom dia, Esse Papa Ratzinger é uma a coisa gente do tá outro aqui, mundo. a gente estava aqui Depois a gente fala. numa discussão sobre questões geracionais, e essa questão do endividamento, eu acho que ela cabe muito bem dentro disso, né? Porque quem sempre as dívidas vão sendo tão arroladas que comprometem sempre as gerações futuras, né? O que você pode falar sobre isso? O que a gente pode, de repente, começar a melhorar agora para dar uma perspectiva melhor econômica, não privada, né, mas conjunta para o país nos próximos anos? Sim, Juliana. Primeiro, bom dia a todos e todas. Um prazer estar aqui no programa Tertúlia novamente. A sua pergunta tem tudo a ver, e a questão da dívida tem tudo a ver com esse debate intergeracional, né? Porque as obrigações contraídas, elas vão afetando todos os orçamentos futuros, né? Nesse aspecto, a auditoria é uma ferramenta muito importante, porque a auditoria vai pegar o fio da meada. Porque se as pessoas olharem como normalmente a coisa é tratada, olha simplesmente o retrato, a dívida é X e tem que pagar, então cortam-se os investimentos, privatiza-se tudo para pagar a dívida, fazem contra-reformas para cortar ou adiar direitos para sobrar mais para pagar a dívida, mudam a Constituição, né, como a emenda do teto, que estabeleceu o teto para tudo, mas deixou a dívida fora do teto, fora do limite. Então, a prioridade é pagar a dívida. E não se faz auditoria para saber, peraí, que dívida é essa? Como é que essa dívida surgiu? Principalmente aqui no Brasil, que até o Tribunal de Contas da União já declarou, em audiência pública no Senado, que a dívida interna do Brasil, mais de 6 trilhões, não tem correspondência em investimentos. É uma dívida financeira, é uma dívida de mecanismos financeiros que privilegiam principalmente os bancos, como o mecanismo da remuneração da sobra de caixa, não é, dos bancos, que é um mecanismo escandaloso, que amarra toda a economia, influencia no funcionamento da economia, influencia nas taxas de juros de mercado aplicadas no Brasil, influencia no volume de moeda em circulação, gerando escassez de moeda, amarrando toda a possibilidade de investimento aqui no Brasil, né? Então, é fundamental que a juventude hoje se interesse por esse tema, principalmente porque agora estão sendo criados novos mecanismos. Essa questão da dívida, ela vai criando mecanismos cada vez mais sofisticados. O mecanismo da moda agora é a tal da securitização. Olha o nome. É para espantar todo mundo, mas aí vem o nosso objetivo, né, na Auditoria Cidadã, que é popularizar esse conhecimento. Esse esquema da securitização, ele é apresentado como algo inovador, complexo, uma engenharia financeira bem elaborada, mas, no fundo, o que significa? Um mecanismo mediante o qual o pagamento dessa nova dívida é feito por fora dos controles orçamentários. Olha que loucura. Professora, eles mesmos criaram um problema, eles mesmos criaram um endividamento, depois oferecem uma solução para que os próprios endividados ainda paguem a conta deles, não é isso? Isso. É uma teia, né? É uma teia e é uma contínua transferência de dívidas privadas para o setor público. Por exemplo, na emenda constitucional 106, recém-aprovada no Congresso, foi inserido um mecanismo que possibilita o Banco Central comprar qualquer tipo de ativo dos bancos, inclusive os podres. O Banco Central já está falando em fazer cestas de ativos e recebem qualquer coisa, inclusive papéis.
do exterior que estão lá nos bad banks desde a crise de 2008. Esses papéis podem entrar nessas cestas e o Banco Central vai comprar uma coisa que ninguém no mercado mundial compraria. A emenda 106 autorizou essas compras sem limite de valor. O presidente do Banco Central esteve no Senado e falou que podia custar quase 1 trilhão. Depois nós descobrimos um levantamento que diz que aquele quase 1 trilhão não computa a atualização monetária. Então, nós estamos falando de uma operação que pode custar trilhões e vai ser paga com dinheiro público e vai gerar dívida. E se isso não ficar marcado e bem conhecido, lá na frente, quando as pessoas olharem aquela dívida gigante, ainda vão falar, essa dívida é por causa daquele auxílio emergencial dos pobres. Entendeu? Mas, então, doutora Maria Lúcia, deixa eu fazer uma indagação à senhora. O ministro Paulo Guedes, obviamente, deve ser muito otimista, aponta aí para um Brasil surpreendente. Há alguma base fática, real disso, ou é mais um ilusionismo, como foi a reforma da Previdência? Olha, ultimamente ele está falando de uma crise brutal, né? As últimas falas dele são de um aprofundamento da crise, são o anúncio de que ele vai privatizar R$1 trilhão em estatais. Na lista dele está, inclusive, o Banco do Brasil. Ele fala que vai privatizar R$1 trilhão em imóveis públicos. Nessa lista estão florestas, Foz do Iguaçu, Lençóis Maranhenses e vários bens públicos. E ele fala de vender as reservas internacionais. Então, essa rifa de patrimônio público, que soma vários trilhões, vai se destinar exatamente para cobrir o aumento da dívida pública em trilhões devido à absorção de papéis podres pelo Banco Central. Agora, o Brasil tem imensas potencialidades. A riqueza desse país não é qualquer coisa. O Brasil tem simplesmente tudo. Nós temos todas as riquezas naturais em abundância, e não é qualquer riqueza. Nós temos os minerais mais estratégicos do mundo, o nióbio, o petróleo, nós temos a maior reserva de água doce do planeta, terra agricultável, esse bioma impressionante, clima favorável, todas as matrizes energéticas. Então, a amarra no desenvolvimento desse país, desenvolvimento socioeconômico, é a prova da tremenda incompetência de quem vem dirigindo o Ministério da Fazenda, que agora chama Ministério da Economia, e o Banco Central, desde a década de 60 aqui no Brasil, desde que implantaram o PAEG na época da ditadura, aquele programa econômico implantado na ditadura, é o programa da escassez. É o programa que não pode gastar, não pode investir e tem que gerar dívida. E que dívida? Na época da ditadura, dívida do Ministério da Defesa, que financiou a própria ditadura, e depois aqueles mecanismos todos que fizeram a dívida se multiplicar por ela mesma e os mecanismos que transferem dinheiro para banco, como essa compra de papel podre, a remuneração da sobra de caixa dos bancos, os escandalosos prejuízos de swap cambial, o juro sobre juro, não é? Pagamento de juro com novos títulos, o que é inconstitucional, e vai por aí afora. Então, enquanto não se perceber que essa política monetária do Banco Central é que enterra, amarra a economia brasileira e gera crise, a gente vai ficar repetindo isso, apesar dessa riqueza extrema que existe aqui. Olha o povo empobrecido, olha a economia amarrada, né? Se bem que essa riqueza que existe aqui, quando a senhora fala de minério, de extração de minério, dessa coisa toda, eu acho uma desgraça o país ter isso, porque essa exploração de minério é justamente o que a gente computa como o fim do mundo. Aqui eu estou dando de milênio, mas se a gente pensa que para fazer um iPhone você precisa de minério, para fazer um carro
você precisa de minério, a gente vê as desgraças que o minério traz. Ele polui os nossos rios, os lucros dele não ficam para a gente, infelizmente, ficam talvez para muito estrangeiro, e eu acho que a gente não deveria querer investir nesse aspecto da riqueza brasileira, porque a grande riqueza hoje em dia é a riqueza da inteligência das pessoas, e essa a gente não investe, que é a educação, que é a tecnologia, que é enfim, você investir no ser humano para que ele se desenvolva. A gente ter grande riqueza de commodity, de vender carne a preço mais barato. A gente é o maior exportador de carne do mundo porque a gente vende a um preço melhor, que não embute no preço o custo que a gente paga para destruir a nossa natureza. Então, a gente polui os nossos rios, polui o mar, acaba com a floresta, essa coisa toda. Eu não acho que esse seja um bom modelo. Não é questão de privatista, é questão de ser um modelo econômico que... É um modelo econômico que não vinga, vender carro. A gente não tem ferrovia, a gente quer vender carro para argentino, para mexicano. Isso não é o Banco Central e não é... Isso é a nossa cabeça que não evolui, não evoluiu, e a gente está... Se a gente estava 150 anos atrasado em relação aos Estados Unidos, à Europa, hoje em dia a gente está quase 200 depois do Bolsonaro. Então, não é só culpa da engenharia financeira. Mas nós concordamos nesse ponto. Olha bem, olha como as coisas são interligadas. À medida que é criada uma dívida pública gigante e que o país fica sem dinheiro para fazer o investimento correto em ferrovias, em educação, em saúde, etc., o que acontece? Não tem dinheiro. Esse é o discurso da escassez, decorrente dessa política monetária que gera escassez. Não tem dinheiro. Então, qual tem sido a saída? Entregar a exploração das nossas riquezas para o setor privado, que explora dessa forma que você falou, que eu estou de pleno acordo. É uma exploração irresponsável, totalmente irresponsável. Nós temos ficado somente com o dano ambiental e que não é cobrado, porque não se cobra a dívida ecológica. Até o conceito de dívida ecológica está mal escrito aqui no Brasil, não tem nada, estamos antes da estaca zero. A questão é o seguinte, nós poderíamos ter, sim, uma exploração responsável dessas riquezas, na medida em que nos interessasse, nós poderíamos vender usar para o desenvolvimento tecnológico e vender num preço justo. Mas como é que é hoje? O setor privado que explora. Em 2019, você sabe quanto que o Brasil recebeu de royalties? De tudo que foi arrancado daqui? Míseros 4,5 bilhões. Isso é zero. Olha o que saiu do país. Só enriqueceu o setor privado que vende para paraíso fiscal. Quem põe o preço é a Bolsa de Londres. Então, a exploração agrícola e mineral no Brasil está completamente errada. Quando a gente fala do modelo de escassez, são 4 pilares, Bárbara, que a gente fala. A gente fala do pilar da política monetária, que gera essa escassez, a alta do juro, essa bagunça toda nas nossas finanças. A gente fala do sistema da dívida, que em vez de ser uma dívida para permitir investimentos, é uma dívida, é um contínuo ralo de destinação de recurso público para o setor financeiro. A gente fala do modelo extrativista, mineral irresponsável, que só gera dano ambiental, do modelo agrícola primário, agrobusiness, né, que está fazendo isso aí que você falou. Tá? Então, esses pilares do modelo econômico, que envolve o sistema da dívida, política monetária, esse modelo agroexportador e o modelo tributário, que também é às avessas aqui no Brasil, gera essa paralisia da nossa economia. Então, nós temos que virar esse jogo e
mudar isso, e está tudo interligado, tá? Eu concordo inteiramente com você, que a gente está num atraso socioeconômico brutal, né? E que o caminho não é simplesmente ficar arrancando e entregando as nossas riquezas e ficando com dano ambiental, não é por aí. Não, o grande problema também é que são os impostos, é aquela coisa da gente fazer a reforma fiscal, porque se você vai ver os grandes produtores de alimentos, de seja o que for, são os que conseguem burlar o fisco. De alguma maneira, eu lembro uma história que para mim ficou emblemática, é que a gente tinha no Brasil a Knorr e a Maggi, que são duas empresas europeias estabelecidíssimas e tal, e, de repente, de um dia para o outro, chegou a Arisco e ultrapassou todo mundo. Você fala, nossa, que gênio, o cara da Arisco é um gênio. Não, ele simplesmente era um gênio porque ele não pagava impostos. É igual o senhor da Havan, que é um gênio. Puxa, o cara da Havan, em 10 anos, ele tomou o Brasil e que sucesso, que grande empreendedor. Não, o cara não paga imposto. Então, ele arruma uma brecha em algum lugar e não paga imposto. Agora, quem que fiscaliza quem? A senhora fala em auditoria. Eu acho que a auditoria é uma coisa maravilhosa que a gente tem que auditar, mas tem que auditar tudo. Agora, quem audita, quem audita? Esse que é minha dúvida, é quem regula, quem regulamenta? Quem que vai auditar, quem audita? Então, isso só se corrige com transparência e participação popular. Quem audita é o povo. É a sociedade que tem direito de ter acesso a tudo e ver, peraí, eu que estou pagando a conta, eu que estou pagando meus tributos, eu nasci num país riquíssimo, eu tenho direito a uma vida digna. Por que eu estou julgado na rua? Por que meus filhos não têm acesso à educação? Por que eu não tenho acesso à saúde? Entendeu? Então, está muita coisa errada no Brasil, e esse erro, Bárbara, vem de séculos. E isso, aqui no Brasil, nós temos uma mentalidade colonial arraigada. Então, atualmente, esse colonialismo, ele está criando aquela tal daquela normose que todo mundo acha normal. Acha normal ter essa miséria escandalosa aqui no Brasil. Acha normal o país ser riquíssimo e entregar todas as riquezas e ficar só com dano ambiental e ficar com esse atraso tecnológico e tudo mais. Então, e mais, quando alguém aparece questionando isso, como nós da Auditoria Cidadã, é uma surra. Quer dizer, o normal, então, é continuar descendo a ladeira, passar de 150 anos de atraso para 200? É isso que é normal? Então, assim, tem que questionar essas autoridades, tem que questionar essas teorias, tem que questionar essas pessoas financiadas pelo mercado financeiro que tem espaço na grande mídia, para ficar repetindo o discurso que vai aumentar cada vez mais o nosso atraso socioeconômico. Professora, tem duas perguntas aqui do Milton e da Gina. Ô, Gina, Milton, de repente, se vocês conseguirem fazer uma pergunta... Não, eu salto, porque senão... Aí a Gina fala com o senador. Então, por favor. É que a senhora é muito requisitada, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que, recentemente, dias atrás, que ele estaria disposto a tocar levar adiante a toque de caixa um projeto de reforma fiscal, de reforma tributária, e para que esse projeto fosse aprovado em primeira leitura já no mês de agosto, ou seja, amanhã, né? Então, não haveria debate público, etc. E ele espera receber, então, um projeto pronto nas mãos do Paulo Guedes muito rapidamente. Esse projeto beneficia, sobretudo, os bancos e as empresas, e sem
nenhuma preocupação em justiça social. Não? Eu queria que você comentasse esse projeto típico do Paulo Guedes e a atitude do Rodrigo Maia de querer levar isso adiante a toque de caixa. Olha, o Paulo Guedes vem da área bancária, né? Ele, antes de ser ministro, ele sempre atuou nessa área dos bancos. O presidente do Banco Central, idem. Então, a política econômica do Brasil, o Conselho Monetário Nacional, que agora são só dois, né? É o presidente do Ministério da Economia, é o ministro da Economia, é o presidente do Banco Central e um subordinado ao ministro da Economia. Quer dizer, subordinado não conta, são só dois, né? Eles é que estão dirigindo a política econômica do Brasil. Então, sem resistência, eles vão continuar fazendo o que estão fazendo. Por exemplo, em plena pandemia, foi aprovada a emenda constitucional 106, com esse escândalo que permite o Banco Central destinar trilhões, sem limite, para compra de papel podre, gerando dívida pública que vai afetar aí todas as gerações futuras, se isso não for revisto. Conseguiram aprovar a securitização no sábado à noite no Senado. A securitização foi incluída no projeto PLP 39 no dia 2 de maio, sábado à noite. E, em seguida, a Câmara aprovou, que é esse esquema que desvia recurso público para pagamento de dívidas, entre aspas, antes que o dinheiro chegue no cofre público. O desvio vai ser feito durante o percurso pela rede bancária. Então, essa proposta de reforma tributária que você menciona, ela vem na linha dessa mentalidade, na linha dessas medidas, tá? E nós estamos chegando num ponto de exacerbação tão grande do poder financeiro. Por exemplo, quando foi o Congresso referendou o decreto da calamidade pública no dia 20 de março. No dia 23, o presidente do Banco Central anunciou um pacote de liquidez para os bancos de 1 trilhão e 200 bilhões, para os bancos emprestarem mais facilmente para as empresas, para não haver uma quebradeira geral. Os bancos a juros baixos. A juro baixo. Os bancos não emprestaram. Segundo o próprio Paulo Guedes, o dinheiro ficou empossado nos bancos. E o que acontece com o dinheiro empossado? O Banco Central remunera. Então, os bancos receberam o pacote de 1 trilhão e 200, não emprestaram, ganharam remuneração diária em cima disso, e só 2 semanas atrás, quando o Tesouro Nacional, que é comandado pelo Paulo Guedes também, tá? Porque está dentro do Ministério da Economia, quando o Tesouro Nacional resolveu dar garantias para os bancos, então tem 2 programas lá, um programa de 15 bilhões e 900 e um outro programa de mais uns 20 bilhões de garantia pública para os bancos emprestarem para as pequenas empresas. Então, peraí, não é nem... Isso não é capitalismo, porque capitalismo envolve risco. Que modelo? O que nós estamos tendo aqui no Brasil? É ditadura do capital. É ditadura. Eles ficam com recurso público, eles só emprestam, que a atividade fim dos bancos é emprestar. Eles só emprestam para as pequenas empresas se o Tesouro der garantia. Agora querem mais benesses ainda com essa reforma tributária. Já pagam. Distribuição de lucro já é isenta. Há anos já houve uma série de benesses ao longo do tempo, no sentido de dedução de juros sobre capital próprio, uma jabuticaba que só existe no Brasil praticamente, que beneficia principalmente os bancos e as grandes empresas. Olha, gente, eu só vejo uma saída para tudo isso que a gente está conversando. Se as pessoas não tiverem mais interesse nessa área econômica e procurarem
se mobilizar e pressionar o avanço dos privilégios dos bancos, o avanço sobre o orçamento público, ele está tomando proporções muito graves, muito graves. Chega, combinando esse conjunto de medidas, a gente consegue ver em muito pouco tempo a completa inviabilização do funcionamento do Estado, da própria estrutura do Estado, porque esses cortes, esse teto, esse enxugamento, isso tem um limite. Chega um momento em que não vai conseguir funcionar. E também a prestação de serviços públicos. E isso, num país de extrema pobreza e miséria, de milhões e milhões como o Brasil, isso é muito grave. Então, é nesse momento que nós temos que acordar para essas coisas, né? Eu agradeço esse espaço aqui, porque a grande mídia é completamente bloqueada, é ditadura mesmo, é censura. Não há um minuto de espaço para quem pensa diferente, para quem critica o modelo. Pelo contrário, é crítica pesada, tá? Então, obrigada, professora. Acordar. Muito obrigada, professora. Olha, sempre quando a senhora vem aqui, a gente tem um monte de gente no chat fazendo várias perguntas, agradecendo bastante. E eu gostaria já de deixar um convite de novo para um retorno, porque eu acho que seria muito positivo se a senhora periodicamente estivesse aqui explicando toda essa dinâmica para nós, né, com um linguajar tão fácil, tá bom? Fico à disposição e peço a todos que acompanhem a Auditoria Cidadã da Dívida. Nós estamos em todas as mídias sociais, temos um site que é uma biblioteca, auditoriacidadã.org.br, e agradeço a todos vocês. Desejo um ótimo dia, parabéns. Muito obrigada, professora. Obrigada, professora.